Vamos, então, meus irmãos, continuar os nossos estudos de O Livro dos Médiuns. O que nós estamos estudando em O Livro dos Médiuns? Nós estamos estudando do método. O método que Allan Kardec utilizou para esclarecimento das pessoas sobre os fenômenos espíritas. Vamos imaginar que estamos falando do segundo livro que ele escreveu, né? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, depois Livro dos Médiuns, e que ele, então, já estava tendo alguma noção do que se poderia chamar de movimento espírita. Pessoas que chegam sem conhecer muita coisa, com ideias equivocadas a respeito desses fenômenos, algumas que vêm supondo que nós já sabemos tudo, outras querendo mais, assim, só vêm mesmo por curiosidade, outras vêm para resolver seus problemas financeiros, supondo que vão resolver, né? Fazer perguntas aos espíritos, não é? Então, todo tipo de pessoas. Então, é esse movimento espírita. E o Allan Kardec, então, ele começou e fez uma classificação dos tipos dos espíritas. Porque todos nós, temos um condicionamento que vem das igrejas às quais nós pertencemos no passado. Quando eu falo passado, em outras vidas, às vezes até nessa vida mesmo. Aqueles que não nasceram em berço espírita, considerando que o espiritismo é uma religião relativamente nova. Então, nós trazemos condicionamentos. Na Igreja Católica, por exemplo, existe 2 tipos de fiéis, né? Tem aqueles que são os produtores da religião, que são sacerdotes, os que ministram a fé, né? Vamos dizer assim. Os que instruem. Então, eles produzem a religião, os que interpretam os textos para as pessoas, rezando as missas, todos aqueles rituais da igreja que nós não conhecemos em profundidade, mas que sabemos que tem, né? E que todas as religiões têm. Então, tem também as irmãs de caridade, mas as irmãs de caridade, elas não podem ministrar missa, até onde eu sei. Só padre. Mas, então, são os produtores da religião, aqueles que... E os outros seriam, vamos dizer assim, os consumidores, aqueles que vão à missa, que se beneficiam das indulgências, das eucaristias, de tudo aquilo que existe, por exemplo, na igreja católica, que é a que eu mais conheço. Mas em toda religião nós vamos ter esses 2 tipos de pessoas. E como nós trazemos na nossa mente esse condicionamento da igreja, então a nossa tendência ao chegar na doutrina espírita é meio que repetir esse padrão de chegarmos como um consumidor da religião. E então chegamos para consumir mesmo, né? Para compreender, para nos beneficiarmos. Às vezes a pessoa está doente, ela quer se curar, está precisando de algum recurso financeiro, algum recurso material também, não é? Então, só que na doutrina espírita, qualquer um pode se tornar
um produtor da religião também. E então ele será chamado de trabalhador espírita. Trabalhador, porque a doutrina espírita, ela nos conclama ao trabalho. Então, trabalhador espírita, né? Os trabalhadores da última hora, não é? Tá lá. Então, trabalhador. Aí nós temos que saber se nós somos trabalhadores espíritas, ou se nós estamos no espiritismo, pura e simplesmente para consumi-lo, para nós mesmos. Se as reuniões são feitas em nosso benefício próprio, ou se nós também nos preparamos para produzir a religião, para sermos essas mensagens vivas do Evangelho, nos transformarmos, cada um de nós, em uma igreja. Né? É isso que o Espiritismo nos convoca, a que sejamos trabalhadores espíritas em qualquer lugar. Claro que ainda necessitamos de locais, né, de templos, de centro espírita, de ambiente, de pedra e tal. Mas, onde quer que esteja o espírita, onde quer que ele esteja, ele tem que entender que ele, se ele pretende trabalhar com Jesus, ele tem que servir a Jesus, né? Ele tem que se transformar num trabalhador. Para isso, ele vai precisar estudar o Espiritismo, minimamente, para poder transmitir, não é? Mas não só isso, ele vai ter que viver também. Viver a moral espírita, que nada mais é do que a moral do Cristo, não é? Então, o Allan Kardec, ele fala muito da importância, né, nessa parte que nós estamos no item 34 já. Ele fala muito, Allan Kardec, da importância do estudo. Não é? É muito importante conhecer a teoria para poder vivê-la. Como é que tu vai viver se você não conhece? Não é? Então, é isso que ele está falando para nós. Quer ver? E quando ele está escrevendo ali o livro dos médiuns, ainda está na... Fala, amor. Márcia, desculpa aí. É porque o pessoal da Defesa Civil chamou aqui o Rafael, e eles foram lá e olharam. Uma curva de nível se rompeu lá no morro, Morro do Cruzeiro, né? Que tem uma cruz lá. E entrou nesse terreno que eles cortaram. E eles acionaram o engenheiro já, o proprietário da obra, que é o pessoal da Adventista, né? Realmente é o barranco que eles cortaram mesmo. Tá vendo? A priori, não corre risco a construção, mas não tem alicerce, não tem muro de arrimo, né? Com chuva, tem que jogar lona. Ele veio aqui perguntar se eu estava bem. Eu falei, não, estou bem, graças a Deus. Aqui em casa não entrou água, não, graças a Deus. Graças a Deus, né, Ivone? A gente tem que chamar a Defesa Civil quando a gente vê alguma coisa diferente, né? Que eu nunca vi isso aqui. Ô, Márcia, voltando para o estudo aí, querida, é o que eu postei mesmo? É do método, o item 33? Sim, exatamente. Nós passamos o 33, né? Entramos no 33, nós vimos que eu estou só fazendo uma, vamos dizer assim, uma revisão, né, do que o Kardec está falando, nessa questão do método. Nessa fase, porque ele está escrevendo o livro dos médiuns, só tinha escrito o livro dos espíritos, né? Então ele ainda está aqui no introito, vamos dizer assim, né, do livro dos médiuns, e ele está dizendo qual foi o método, né, que ele usou e que ele acha e que ele ainda está usando, né, para esclarecimento das pessoas que estariam chegando, né, que chegam. E até hoje ainda nós temos
esses vários tipos de pessoas que chegam até o centro espírita. Temos aquelas que vêm por curiosidade, aquelas que vêm porque precisam usufruir de alguma coisa que eles supõem que tenha lá, que o vai ajudar. Então, e nós todos temos que ter um cuidado, porque a grande maioria dos espíritas, viemos da igreja católica, nos últimos séculos, vamos dizer assim, né? Nós temos tido aqui no Ocidente, essa tem sido a religião forte, né, que nós seguimos. E então ela tem aqueles que produzem a religião e tem aqueles que consomem a religião. Só que o Espiritismo nos convoca a sermos os produtores também, os trabalhadores. Mas muitos de nós permanecemos ali consumindo a religião, mudando muito pouco o nosso padrão de comportamento do catolicismo para o espiritismo. Então, vamos ao centro espírita, tomar passe, nos beneficiarmos. Mas precisamos avançar nisso, né? O trabalhador espírita, então, ele precisa, como diz o Kardec aqui nessa fase, compreender o espiritismo. Lógico, como é que ele vai ser um trabalhador espírita com a tarefa de difundir o espiritismo, né, doutrina, sem ele estudar o espiritismo, né? Então, ele precisa, e onde que ele vai estudar? Ele vai estudar nas obras básicas. Então, ele está falando aqui nesse texto que eu vou colocar na tela agora para nós. Ele está falando sobre a importância do conhecimento teórico, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Ó. E como ele ainda está escrevendo, ele ainda está no Livro dos Médiuns, ainda não tinha saído as outras 3 obras, ele está ainda muito focado na questão da experimentação, da parte mediúnica, que é o que chama, e até hoje chama muitas pessoas novatas, neófitas, elas querem saber de falar com o espírito, da comunicação, né, da mediúnica e tal. Por curiosidade, é diferente daquele que é médium, mais ostensivo, que está sofrendo, né, que chega na casa espírita e ele precisa de ser inserido, né, no trabalho. Oi, Ivone, fala. Márcia, ele chega pela dor, né? Esse, no caso, chega pela dor e precisa ser inserido no trabalho. Continua sofrendo porque ele não tem a oportunidade do trabalho, né? A oportunidade de não participar de uma reunião mediúnica, mas de ser assistido adequadamente. Um trabalho de sopa, que ele é oprimido, que ele é um novato, que ele não pode ficar, porque ele não tem uma vibração, energia boa, porque ele realmente chegou adoecido, né? Ele chegou enfermo, então realmente ele não tem uma vibração boa. Mas ele estando no trabalho ali, isso com certeza avançará para o bem. Né? Mas a casa espírita, ela tem que ter um trabalho mediúnico para acolher os que estão chegando, sabe? Porque alguns... Sim, que ótimo. É verdade, concordo com você. É necessário mesmo. Porque alguns estão chegando numa situação que não dá para ficar esperando, sabe? Porque ele já está doente, vai esperar ele ficar bom? Quando que ele vai ficar bom, né? Porque a mediunidade, ela é absolutamente prática. É claro que você tem que estudar e conhecer a teoria, né? E para isso, no grupo que vai fazer esse acolhimento, tem que ter as pessoas ali que vão orientar, sabendo que poderá haver comunicações, porque a pessoa já está dando comunicação, ela já está incorporando em casa, ela está incorporando na fila do banco, ela está incorporando
no trabalho dela, não é? Então, a melhor coisa é ela incorporar lá no centro espírita, porque falar assim, não, mas a pessoa não pode, porque ela ainda não está bem, mas acontece que ela não tem controle sobre a mediunidade, mas então, ela não tem. Então, o melhor lugar para ela se descontrolar é dentro do centro espírita, porque aí ela vai conseguindo e ajustando, e então ela vai, vamos dizer assim, ela vai tendo essas crises, né, porque é crise mesmo, dentro do centro espírita, e aí é possível, vamos dizer, aguardar mais uma semana, né? Ela vai colocando aquilo num ciclo, sabe? Num ritmo, né? E aí ela consegue ficar esperando uma semana. O problema é quando ela não tem onde ciclar aquela energia, né? E aí, então, vira uma panela de pressão. Mas o que o Allan Kardec está falando é da importância do conhecimento da doutrina. Então, essa pessoa, ela tem que estar inserida no trabalho no bem, então a casa tem que ter isso, ela tem que estar inserida em reunião de estudo e tem que estar inserida também em reunião prática. Esses três, se ela deseja realmente se beneficiar da doutrina, né? E aí, o que a pessoa vai percebendo? Ela melhora e abandona tudo. Aí ela piora, ela volta, né? Então, até que ela chega num ponto que ela fala, não, realmente... Porque tem uns obsessores, né, que falam assim, não, isso daí não, isso daí foi só uma coincidência, você não é médium coisa nenhuma, tal. Quando a pessoa está bem, aí ela abandona. Aí ela vai de novo, né, com a panela de pressão, isso que até a hora que explode de novo, aí volta. Mas a casa, ela tem que ter, tem reuniões mediúnicas que a pessoa não vai participar, que são reuniões, vamos dizer assim, com outros objetivos e tal, mas tem que ter a reunião de desenvolvimento, né? Onde a pessoa chega, né? E ela é acolhida. Se ela é um médium que está em sofrimento, se ela já chega e está tudo bem, né? Não é identificado nada, então tá ótimo, não precisa ir para a mediúnica. Mas o trabalho no bem é necessário, porque é a melhor reunião mediúnica que existe é o trabalho na caridade, seja ele qual for. E tem que ser um trabalho em que haja, vamos dizer assim, né? Em que haja relação entre as pessoas, em que, enfim, né? Em que a pessoa possa realmente sentir-se útil, sentir que ela está movimentando essa energia dentro dela. Então, o trabalho do dirigente espírita é esse, sabe? É coordenar tudo isso, criar fontes de trabalho e melhorando cada vez mais. Então, o Kardec aqui, ele está falando sobre a importância do estudo, né? Então, diz aqui, ó. Tão verdade é isto, né? A importância do estudo, que em 10 pessoas completamente novatas no assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, hoje em dia é muito difícil você encontrar um centro espírita que você vai poder assistir uma sessão de experimentação, né? Dificilmente. Que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias, na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas, e algumas mais incrédulas do que antes, por não terem as experiências correspondido ao que esperavam. Certo? Correspondido ao que esperavam. Então, é só participar por curiosidade, aí não. É bem diferente, né? Daquele que vai para
exercer a mediunidade, porque ele já está numa fase bem complicada dela, ele precisa ciclar aquelas energias. Ela tem que girar nele, porque aquilo está causando lesões físicas e mentais. Agora, o trabalho de estudo tem que existir. Então, o inverso se dará com as que puderem compreender os fatos, mediante antecipado conhecimento teórico. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de verificação, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo em sucesso, porque às vezes a pessoa, ela vai numa reunião mediúnica esperando receber uma carta de um parente, de alguém, e ela recebe. Só que ela gostaria que aquela carta tivesse mais coisas, mais identificação, e nem sempre isso é possível. A comunicação, ela é muito difícil, ela não é fácil. Então, conhecer o mecanismo da comunicação mediúnica é importante para a pessoa também não ter falsas expectativas. Então, veja, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Uma é a pessoa necessitada de participar, porque ele é médium. Ele está com a mediunidade aflorada, ele precisa participar. A outra não, a outra só está curiosa. Então, aí, realmente, essa não faz nenhum sentido que ela vá. Ela até pode, depois que ela aprendeu bem tudo, ela vai participar, mas ela não vai mais se surpreender quando os resultados não forem os esperados, né? As mensagens vierem aparentemente singelas, porque Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira é um ou outro, a maioria dos médicos. Oi, Magna. E tem o tempo de Deus, né? Que a maioria das pessoas não conseguem esperar pelo tempo de Deus. Exato. Não é isso? Exatamente. E porque, assim, cada vez menos nós temos médiuns, assim, mais ostensivos mesmo, os chamados médiuns seguros, aqueles médiuns que, né, eles têm uma inter-relação com o mundo espiritual muito grande, né, e muito eficaz, assim. Cada vez menos. Até porque não há mais necessidade. Porque a mediunidade, ela é essa ostensiva materialização, voz direta, incorporações inconscientes, né, sonambúlicas, cada vez mais raras. Porque agora a doutrina espírita já está toda compilada, nós já temos toda a obra do Chico Xavier, toda a obra da Dona Ivone Pereira, toda a obra do Divaldo Franco e vários outros médiuns que estão aí para nos esclarecer. Praticamente não tem pergunta que possamos fazer que o Kardec já não tenha feito. Então, essas ostensividades, elas não são mais necessárias. Elas não são úteis. O exercício da mediunidade, ele é feito na prática do bem. E, então, são aquelas reuniões de atendimento a espíritos sofredores, mas o médium não pode ficar só naquela reunião. Ele tem que participar de reunião de estudo e tem que participar também de reunião de trabalho, né? Prática da caridade. Porque é a prática da caridade que dá chão, né? Que dá sustentação para tudo. Se não tiver isso, ele pode ficar 1000 anos na reunião mediúnica, ele não vai se equilibrar. Não vai. Então, mas como eu estava falando, o Kardec ainda está falando, está ainda numa fase bem incipiente, né? Iniciante. Então, para essas pessoas, né, aquelas que estudam, a teoria, né,
constitui um meio de verificação, sem que coisa alguma os surpreenda, nem mesmo um insucesso, porque sabem em que condições os fenômenos se produzem, e que não se lhes deve pedir o que não podem dar, né? Assim, pois, a inteligência prévia dos fatos não só as coloca em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também de apreenderem um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observador ignorante. Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais, olha aqui, o Kardec está falando 1860, tá? Então, ele está falando das sessões experimentais deles lá, em que eles precisavam de toda a concentração, de toda a energia positiva possível para terem as respostas mais adequadas. Então, por essa razão que eles, já naquele tempo, não admitiam nessas reuniões experimentais, senão quem possua suficiente noções preparatórias. Muitas pessoas leem isso, e leram isso também, e criaram uma barreira para que o médium acesse a reunião mediúnica, essa reunião que é a reunião de desenvolvimento, que é completamente diferente dessa outra, né? Então, senão quem possua suficientes noções preparatórias, porque agora a doutrina já está codificada, nós temos condição de estudá-la com tranquilidade, para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem carentes dessas noções perderiam o seu tempo, ou nos fariam perder o nosso. Então, prestar bem atenção o que é que o Kardec está falando, de qual reunião ele está dizendo. E não fechar o centro espírita para o médium, que é o que aconteceu nos últimos 30 anos, né? Coitado, o médium chega, se não estudar 2 anos. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares, pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nessa ordem. Agora o Kardec vai dar uma ordem de livros. Vocês vão ver que ainda só temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e a Revue Épirie, né, a Revista Espírita. Então, seguinte, o que é o Espiritismo? Primeiro livro, que é uma brochurinha. Então, ele orienta assim, Então, antes de você ir para uma sessão de experimentação, vai ler. Não é 2 anos, não, é ler. Ler a brochurinha lá. O que é o Espiritismo? Né? Essa brochura ela é ótima, porque ela contém argumentos do Allan Kardec, quando ele fazia as palestras dele, ele fazia as palestras, e os cientistas da época faziam perguntas para ele. Padres, médicos, né? Esta brochura, Kardec falando, de 100 de páginas somente, contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. Então, você veja, meio que um resumão, né? Em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance. Aí se encontram, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Esta primeira leitura, que muito pouco tempo consome, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Agora vou perguntar, qual é o centro espírita que tu chega e que ele fala assim, olha, a pessoa está chegando, nunca esteve lá. E aí, o que eu devo ler? Qual é o centro espírita que segue o que o Kardec está falando?
Leia o que é o Espiritismo. Né? Então, por quê? Porque nós paramos de prestar atenção nas orientações do nosso mestre Lyonês, né? Allan Kardec. Então, primeiro o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, evidentemente. Chegou de tal maneira, se esqueceu da obra básica e do Livro dos Espíritos, que teve um tempo que uma federação aí resolveu lançar uma campanha. Conheça o Espiritismo, ponto. Comece pelo começo. O começo é o quê? É como Allan Kardec começou também, né? Aí a pessoa começa, a pessoa fala assim, não, mas se eu der o Livro dos Espíritos, ele vai achar difícil. Uai, aí eu vou dar um romance. Não, mas aí você dá um romance, a pessoa fica achando que aquele romance que conta uma história, que é aquilo que é o Espiritismo. Dá o Nosso Lar para a pessoa ler. Maior tolice, não se dá o Nosso Lar para o novato de jeito nenhum. Porque o Nosso Lar parece uma coisa fantasiosa. Ele não vai ter base nenhuma para entender o Nosso Lar. Então, vamos lá. O Livro dos Espíritos. O que tem lá, né? Então, Kardec nos explica. Contém a doutrina completa. Está tudo lá. As outras obras básicas, elas são desdobramentos. Contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. Lembram que nós vimos que a consequência moral do espiritismo é a religião espírita. Porque a consequência moral se transforma numa forma de viver. Então, a pessoa que conhece o espiritismo e não se modifica, ela não adentrou ainda na religião. Ela está na filosofia, ela está na ciência, mas ela não está na religião, porque a religião espírita, né, a dimensão religiosa, exige mudança. Então, ele continua, que o Livro dos Espíritos é a revelação do destino do homem. Destino. A iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Olha quanta coisa é o Livro dos Espíritos. Quem o lê compreende que o espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. Então, vamos lá. Não conhece nada do espiritismo. Então, leia o que é o espiritismo, você vai ter uma base, mas já começa a fazer o bem, né? O bem, não precisa ter lido nada para fazer o bem, não é? Já começa a fazer alguma coisa, que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Aí depois o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. É um guia tanto para os médiuns como para os evocadores e o complemento de O Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec, ele achava, primeiro, que ele só ia escrever O Livro dos Espíritos, depois ele achava que ele ia complementar com O Livro dos Médiuns, mal sabia ele, né? Que ainda tinha. Aí, então, não tinha outro livro ainda, tá vendo? Só tinha esses dois, por isso que ele não fala dos outros. E a Revue Spirite, que é a revista espírita. Olha o que Allan Kardec... Gente, não sei se vocês já viram a coleção da Revista Espírita, né? E ele que era, né, era ele que cuidava da Revista Espírita, além de todo o trabalho da codificação, né?
Então, ele diz assim, ó, variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam ou que se encontram nas duas obras precedentes, que é o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com a daquelas obras. Porém, mais proveitosa será, e, sobretudo, mais inteligível, quer dizer, você vai entender melhor, se for feita depois de O Livro dos Espíritos, ou seja, comece pelo começo. Gente, como Allan Kardec era preocupado com esse movimento espírita, preocupado que as pessoas não modificassem essa ordem, né? Esse caminho. Isto pelo que nos diz respeito, né? Deixa eu ver o que é esse aqui. A FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, está dizendo que ainda são de Allan Kardec, só que ainda não era, tá bom? O Evangelho, segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e obras póstumas. Lembrando que obras póstumas não é um livro que Allan Kardec tenha passado os olhos nele, né? Obras póstumas, como o próprio nome diz, são textos que estavam lá na gaveta do Kardec, o pessoal foi lá, pegou, transformou num livro, mas o Allan Kardec mesmo, ele não revisou, né? Então, nós temos que ler obras póstumas com esse olhar. Os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Então, ele está falando aqui sobre aquilo que nós chamamos o estado da arte. Quando vocês ouvirem qual é o estado da arte da doença câncer, né? Estado da arte significa o que já se estudou a respeito dessa doença, né? Então, porque às vezes você está falando uma coisa, mas aquilo está superado. Por isso que para nós falarmos sobre um assunto, nós temos que ao máximo aprofundar o estado da arte daquele assunto. Sabe? Tudo que já se falou. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. A preocupação do Kardec aqui sempre, né, é a de esclarecer ao máximo a doutrina espírita e cuidar para que não enveredássemos por caminhos que não tenham nada a ver com ela, para que não houvesse prejuízo, né, para aquele que estaria absorvendo um conhecimento, supondo que aquilo é espiritismo, quando não é, né? E tá cheio disso, todo mundo fala hoje, e ao invés de falar assim, não, isso é minha opinião, isso é a opinião desse espírito. Kardec fala, lembra? Nós estudamos. Qualquer assunto que venha dos espíritos, que não tenha passado pelo princípio da universalidade dos ensinos, que é a codificação passou, o Livro dos Espíritos passou, se não passou pela universalidade dos ensinos, é mera opinião. Não é doutrina espírita. E eu vi uma fala do Chico Xavier tão bela, ele já está assim cansadinho. Estão perguntando para ele sobre um tema um pouquinho polêmico, e ele responde. Mas ele tem o cuidado de dizer assim, mas olha, esta é a minha opinião.
pode ser que a ciência venha e nos traga maiores esclarecimentos no futuro. Chico Xavier. Essa é a minha opinião, ele falou. Então, qualquer obra que tenha revelações, que nos revele coisas, mas que tenha vindo de um médium apenas, ou de um grupo de médiuns apenas, ou de uma cidade apenas, ou de um local apenas, não deve ser considerada a doutrina espírita. Deve ser considerada a opinião do espírito. É a opinião dele. É a opinião do médium. Não tem problema. Nós podemos ter nossa opinião, nós podemos ter nossa interpretação, mas nós temos que dizer. Isso aí é o que eu penso, isso aí é o que eu acho. E não ficar impondo aquilo como sendo uma doutrina. Né? Ou pode até ser outra coisa. Mas doutrina espírita só tem uma. A codificada por Allan Kardec. Não tem outra. Não tem outra. Né? Por isso, Emmanuel tem esse cuidado de sempre dizer isso também. Na nossa humilde opinião, ele fala, não é? Então, ele fala isso. Quando ele vai escrever o livro A Caminho da Luz, quando ele vai escrever Brasil, Coração do Mundo não é dele, mas A Caminho da Luz, ele fala que ele já antevia as críticas, mas que isso era bom. É isso mesmo, né? Claro que é a opinião de um espírito superior, não é um espírito qualquer, né? Ó, meu gato. Esse é o da amor, tá vendo? Claro que é a opinião de um espírito superior, né? E aí, imagina a opinião do Emmanuel, né? É uma opinião, mas é a opinião do Emmanuel. Lembrando também que o Emmanuel, ele assina aquelas obras, mas ele não fez aquilo sozinho. Aquilo é um grupo de espíritos. É porque o Emmanuel tinha afinidade mediúnica com o Chico Xavier, assim como o André Luiz também, né? Afinidade magnética. Então, ele passava os textos, mas aquilo tudo, tá certo? Então, Kardec continuou. Por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto não queremos, de nenhum modo, influenciar a opinião que dela se possa formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Kardec falando isso. Então, olha a humildade, né? Olha a humildade. Então, para isso, próximo agora será o capítulo 4 dos sistemas. Tá? Tá vendo que capítulo 4 do sistema e continua, aí tem 36. Esse livro dos médiuns. É aqui que nós paramos. Então, meus amores. Márcia, hoje é 14? Hoje é, amor. 14, né? Eu vou anotar aqui. Né? Aprendi com a Rosal. Vou anotar a data aqui hoje na Isso! E hoje é 14, amanhã